a cidade pode ser uma pergunta. Um lugar onde ideias se escutam, se misturam e se tornam ação, interação. É aqui no Generation que começamos, onde começou também a construção do programa Braga 25, o epicentro desta nova temporada do Interagir, um projeto da geração B25+. Braga assume em 2025 o título de Capital Portuguesa da Cultura com um programa composto por mais de 17 projetos artísticos, sociais e culturais. A geração Braga 25 propõe-se aqui a interagir com esse programa, de uma forma crítica, ativa e criativa. O tema deste episódio é Democracia, Participação e Identidade. Este episódio parte desses temas e percorre-os com 5 ações: conhecer, participar, explorar, fruir e incorporar. 5 maneiras de interagir com o mundo, 5 maneiras de o transformar. Estamos prontos? Vamos a isso! Conhecer neste episódio é fazer o exercício de escutar o que foi historicamente silenciado. É reconhecer que as narrativas oficiais não são neutras e que há histórias que ficaram por contar. O projeto O que Fazemos com Isto, da Braga 25, propõe precisamente esse confronto. Parte de uma convocatória dirigida a jovens com ligações a Braga e aos países de língua portuguesa e reúne um coletivo de participantes para pensar criticamente os legados do colonialismo. Ao longo de vários encontros com convidados como artistas, investigadores, escritores e ativistas, o grupo reflete sobre as formas como o passado colonial continua a marcar o presente, seja através da linguagem, da cultura, das instituições ou das ausências que persistem no espaço público. Mas a proposta não é apenas teórica. Nesta conversa, Hugo Cruz e Luís Dolim explicaram-nos que este é de um processo de escuta, produção de conhecimento e criação artística que se prolonga ao longo de vários meses e que culmina num ciclo programático a apresentar em novembro de 2025. Nós identificamos uma prioridade que era efetivamente trabalhar as questões coloniais. E pegamos exatamente nesta pergunta, que provavelmente é o que corresponde efetivamente à sensação de muita gente quando se fala destas temáticas. Não sabe muito bem como abordar, como falar e, portanto, não sabe muito bem o que fazer com isto, não é? Para tentarmos mudanças estruturais. Era para nós muito importante que estes jovens fossem o foco, o centro fundamental deste projeto, para que pudessem, pós-25, continuar a trabalhar, a abordar, a desmistificar uma série de questões em torno deste tema. Nesta ação, o ponto de partida foi a história colonial, mas o foco estava no presente. Falámos sobre identidade, sobre pertença, sobre o que continua a ser invisível na cidade e nas nossas relações. E percebemos que a questão central não era o que sabemos sobre o passado, mas sim o que fazemos com aquilo que herdamos dele. E foi isso que O que Fazemos com Isso nos trouxe, um convite a escutar, a pensar e a transformar. Sou angolana, então desde que eu cresci eu tenho contato com a cultura portuguesa, sei sobre a história portuguesa, sei sobre os termos que aqui usam, como descobrimentos. Também ouvi falar sobre a colonização no meu país, mas quando cheguei cá, eu senti que os jovens cá sabiam muito pouco sobre o país de onde eu vim. Então, fazer parte desse projeto me permite partilhar também com os meus colegas de projeto portugueses de onde eu vim, o que eu passei, o que eu aprendi aqui em Portugal, o que eu aprendo e aquilo que eu posso passar em termos culturais também. O que fazemos com isso é para trazer para os jovens da nova geração o que é que eles podem pegar nas coisas que aconteceram no passado e podem fazer no futuro. Então, o projeto que fazemos com isso, para mim, tem sido uma forma de pertencer e estar cá em Portugal, estar em Braga e mostrar que, independentemente de onde eu vim, eu tenho coisas também para passar para os outros, e nós refletimos sobre questões coloniais, que para vocês às vezes são termos usados como descobrimentos, chegamos lá, introduzimos uma cultura, introduzimos novos hábitos, mas para o outro lado pode ser percebido de forma diferente. Então, se para nós é percebido de forma diferente, por que é que nós não podemos falar sobre isso e encontrar um denominador comum? A componente do projeto é, isso aconteceu, então o que é que nós podemos fazer? Nós somos os novos jovens, nós temos as histórias, nós temos a dor.
no final do dia, o melhor que nós temos feito é ressignificar essas histórias de dor. Nós temos pegado nessas situações e transformado em arte. Que repercussões do colonialismo ainda se manifestam e vemos hoje em dia? Ou seja, quais são as situações e as atitudes que as pessoas têm que ainda são visíveis, que demonstram que elas não estão tão abertas à mudança? Eu acho que, infelizmente, o colonialismo continua infiltrado em imensos comportamentos que nós temos todos os dias e até uma certa perpetuação dessas relações de poder, e o problema é nós normalizarmos e acharmos que faz sentido que as coisas sejam assim, que vai desde as expressões que nós usamos, das palavras que nós usamos, das relações que nós estabelecemos. As relações coloniais continuam aí. Eu já recebi um elogio de uma colega que disse que o meu cabelo é tão fofo como uma esponja. Então imagina vocês terem que levar, às vezes com ironias ou com elogios assim, meio disfarçados. Chegar e dizer, eu estou a trabalhar a negro. Trabalhar a negro é trabalhar sem contrato. Por quê? Porque na época da colonização as pessoas negras não tinham contrato e não recebiam as remunerações que deviam. E às vezes alguns colegas olharem e falarem, como é que tu sabes disso? Lá também falam sobre isso. Ou seja, será que o lugar de onde eu vim não se produz conhecimento? Então uma criança veio de Angola, de Moçambique, de um outro país e ouviu, olha, vocês foram descobertos. Quando nós descobrimos alguma coisa é porque lá não existia, então nós fomos os primeiros e chegamos. Mas quando já existem pessoas, povos ou histórias, não é descoberta. Essa narrativa que não venham com esse choradinho porque hoje já tenho os mesmos direitos é uma narrativa mentirosa, perigosa e absolutamente de quem quer manter as desigualdades. Como é que se pode propagar isso no futuro? Uma pequena visão de como é que as coisas podem correr depois para o futuro? Os jovens não estão despolitizados, estão profundamente afastados da política como ela tem acontecido. E tem que ser vocês a mostrarem-nos como é que se faz política de outra forma. Vocês têm um acesso à informação brutal, mas vocês têm um grande problema, é que é preciso pensar e questionar essa informação. Não basta ter acesso à informação. Praticar neste episódio é dar espaço ao encontro. Descobrimos que a tradição, enquanto marca identitária de um território, não é uma herança estática, mas um processo em transformação. No projeto Clube Raiz, a identidade da região é-nos apresentada através da sua música tradicional e assume-se também como ponto de partida para novas práticas colaborativas. Grupos locais, músicos profissionais, amadores e curiosos juntam-se em oficinas de percussão, arruadas, concertos e sessões de experimentação musical. Entre bombos, cavaquinhos e vozes múltiplas, constrói-se uma programação que valoriza a memória musical da região, mas que também a reinventa com a participação ativa da comunidade. Participamos na segunda roda da tradição. Aqui escutamos, dançamos e conversamos. Entre quem tocava e escutava não havia barreiras e nós juntámos-nos ao ritmo. Nas rodas do Clube Raiz não se distingue plateia do palco. Há movimento, escuta e vontade de fazer parte, e é isso que torna a tradição algo vivo. Nenhuma interação estaria completa sem colocar pés ao caminho e explorar. Neste episódio, saímos para a cidade com uma atenção redobrada. Participamos na inauguração de instalações arquitetónicas do projeto Forma da Vizinhança, instaladas em diferentes bairros de Braga e construídas a partir de processos colaborativos com moradores, artistas e arquitetos. Estas instalações nascem da escuta e da relação com o território e convidam-nos a repensar como vivemos juntos. Ficamos a perceber que construir também pode ser imaginar. As instalações que nasceram nestes 8 bairros não são só estruturas, são pontos de encontros, de conversa, de vizinhança. Com a Forma da Vizinhança, exploramos como uma urbanização pode ser mais do que um espaço para habitação, uma possibilidade de encontro e transformação. A participação das pessoas que habitam estes territórios é o verdadeiro catalisador para esta mudança. Mas explorar neste episódio foi também entrar numa exposição e perceber que a história da nossa democracia continua em construção. Embarcando numa das visitas guiadas B25 propostas pelo Programa de Mediação da Braga 25, exploramos o Somos Todos Capitães, visitando uma das 3 partes da exposição no Fórum Arte de Braga. Aqui recuamos até o 25 de abril de 1974, onde através de uma vasta coleção de obras de arte contemporânea, visitamos 50 anos de democracia.
Mas voltamos ao presente com mais perguntas. Como continua a desenhar-se a liberdade hoje? O que é que ainda falta conquistar? Fruir não é apenas assistir, é implicar-se. É reconhecer-se nos gestos dos outros, nas perguntas feitas em voz alta, no que se constrói em conjunto. O projeto Desejar, movimento de artes e lugares comuns, propôs um novo modelo de criação artística, aberto, democrático e participado. Durante meses, através de assembleias públicas, cidadãos de Braga pensaram e decidiram, com artistas e investigadores, o que queriam ver acontecer. Daqui nasceu uma celebração coletiva com performances, instalações, conversas e encontros, ocupando espaço público com arte e pensamento crítico. O Desejar é um festival que não é um festival, porque nós tentamos trocar os papéis, os lugares, a ordem das coisas que normalmente um festival tem. Normalmente um festival acontece numa casa equipada para ele acontecer, aqui como o Generation, no Teatro Cine. Este acontece nos lugares onde normalmente não acontece cultura e arte. Mas nós achamos neste projeto que a cultura e a arte têm que estar na vida das pessoas, no seu cotidiano. A cultura e a arte deve fazer parte desse nosso dia-a-dia. Fomos muito atirados com perguntas e desafios e depois nós, em grupo, fomos debatendo e depois apresentámos as nossas ideias. Só que há sempre aquela coisa de agora eu acrescento isto, agora eu acrescento isto. Ou seja, foi muito fluido mesmo. E é interessante que muitas vezes nós chegamos já mesmo a compreensão daquilo que é preciso haver para a cidade e quais são os pontos que é preciso ser trabalhados. Na celebração do Desejar, fomos participantes e testemunhas. Acompanhamos criações que cresceram de desejos comuns formulados por gente da cidade. Estivemos no mercado municipal não só a ver, mas a escutar, a participar e a envolver-nos. Porque fruir aqui era também fazer parte. Incorporar é transformar o conhecimento em prática concreta. É quando o diálogo se torna decisão partilhada e o exercício democrático se torna gesto cotidiano. No projeto Sexual Theatre Feminist Readings of Classics, dramaturgas e encenadoras internacionais reinterpretam textos clássicos através de uma lente feminista, trazendo ao palco discursos que questionam as normas de género e os papéis sociais, convidando-nos a uma reflexão crítica sobre a liberdade e os direitos das mulheres. Em Braga, este projeto inclui espetáculos e conversas com ativistas e especialistas, ampliando o debate sobre justiça social e direitos humanos. The most beautiful word. In what language? O que eu vos vou pedir agora que façam? Eu gostei muito da primeira pergunta, qual é a palavra mais bonita? Porque estas imagens que nos vêm à cabeça, ou estas palavras que nos vêm à cabeça de forma mais imediata, são excelentes para criar como ponto de partida para compor. Cada um de vocês vai fazer agora é uma coisa chamada micropoema. Então, vocês têm que usar todas as 6 palavras que usaram e a partir daí vão criar e que nós queremos que tenha este sentido meio lírico. Tal como o Huang Kuang escreve a personagem de Victor para expressar a sua alegria da essência do ser, nós podemos fazer o mesmo, mas ao fim da tarde no Parque da Ponte. Sinto o peso da lei de Murphy. Juro que ao final da tarde, até o sol hesitou em se pôr. Esquece. A sensação do pôr do sol a aquecer a pele na praia. O vento no cabelo, tal como a Mérida. A família ao meu lado. Toca na cabeça Billie Eilish. E sinto-me como a Ruby Bell. O que é que estamos a fazer? Estamos a incorporar, certo? Estamos a incorporar o quê? Como é que nós, através de um material que já existe, conseguimos ter um exercício de composição criativa? Com o Sexual Theatre experimentamos o poder da palavra e do corpo para desafiar narrativas e criar novas formas de pensar a liberdade. Paralelamente, no Bem Comum Braga, jovens entre os 14 e os 18 anos aprendem a pensar e decidir coletivamente. Este programa educativo capacita-os a assumir um papel ativo nas suas escolas e comunidades, promovendo projetos que contribuem para o bem comum. Ambos os projetos exemplificam como a cultura e a educação podem ser instrumentos poderosos para incorporar os valores da democracia nas nossas vidas diárias. Portanto, nós tínhamos previsto terminar esta manhã, já depois da conversa, a fazer uma assembleia relâmpago, em que vocês teriam que formar grupos, 4 grupos de 3 elementos, e essa assembleia visava responder a uma pergunta. Como é que a cultura pode ser uma ferramenta de participação cívica e transformação social? A ideia aqui é vocês, em grupo, tentarem responder a esta questão sob 4 pontos de vista diferentes. Um grupo responde a esta pergunta na perspectiva do público, outro grupo responde a esta pergunta na perspectiva de
de alguém que é programador ou codador. Vamos fazer de uma forma ligeiramente diferente, usando uma das ferramentas do bem comum, que é o online. E votar na sessão. Qual é que é a resposta que mais nos agrada? Portanto, claramente, um vencedor aqui, que é a visão dos artistas, do Grupo 1. Obrigada. Eu acho que agora abrimos todos o microfone e batimos palmas, porque temos que anunciar um vencedor, portanto tem que haver palmas. Pode ser? Com o Bem Comum Braga, criamos uma Assembleia Relâmpago que pretendemos manter durante toda a temporada, em que participamos ativamente na construção de um futuro juntos, propondo caminhos, voltando e decidindo juntos. 2 projetos que nos mostram que incorporar o que aprendemos com cada projeto desta capital portuguesa da cultura é depois agir consequentemente com responsabilidade, consciência e coragem. Conhecemos, praticamos, exploramos, fruímos, incorporamos. A nossa interação com o programa Braga 25 não é uma visita, é uma apropriação crítica, sensível e ativa do que significa viver em democracia. Democracia, participação e identidade são o que construímos a cada passo quando decidimos estar uns com os outros, pensando e agindo juntos e assumimos a responsabilidade de fazer acontecer.